Milionário frio abandona esposa pobre pela amante. Depois enfrenta o seu chocante regresso com um bebê secreto. A sala vibrava com energia, uma fusão cintilante de luxo e exclusividade que só um lugar como o Plaza Hotel podia oferecer. O baile anual dos inovadores de tecnologia de Nova York estava em pleno andamento, com titãs da indústria, socialites e uma mistura de celebridades a brilharem sob o suave brilho dos lustres de cristal. O aroma de risoto infundido com açafrão e bife maturado no ar pairava enquanto os empregados se moviam habilmente entre as mesas cobertas com toalhas de linho branco. No centro de tudo estava Daniel Grant. Ele não era apenas um convidado, era a estrela da noite. Vestido com um smoking Tom Ford perfeitamente ajustado, exalava confiança enquanto ria e trocava cumprimentos com a elite de Manhattan. O seu cabelo escuro ondulado estava meticulosamente penteado e o seu Rolex Submariner brilhava quando erguia um copo de Dom Pérignon para brindar a mais um ano de sucesso para Grant Technologies. Daniel, querido, estão à espera do teu discurso, disse Evelyn Harper, CEO, com uma voz doce como mel, mas com um tom que exigia atenção. Evelyn, sua noiva, era tudo o que os tabloides adoravam. O seu colar Cartier cintilante refletia a luz enquanto ela se inclinava, com os traços perfeitamente esculpidos e moldurados por ondas loiras platinadas que lhe desciam pelos ombros. Usava um vestido preto elegante da Prada, e os seus lábios vermelhos característicos curvaram-se num sorriso que não chegava aos olhos. Daniel acenou com a cabeça, mostrando-lhe um sorriso que era mais hábito do que sinceridade, enquanto subia ao pódio. Um silêncio caiu sobre o grande salão. Boa noite, senhoras e senhores, começou ele, com a voz profunda e imponente. Quando fundei a Grant Technologies numa garagem apertada em Ridgewood, Nova Jersey, nunca imaginei que estaríamos aqui esta noite a celebrar mais um ano recorde. A plateia irrompeu em aplausos, mas quando Daniel olhou para o mar de rostos à sua frente, uma sensação estranha apoderou-se dele. Os elogios, a admiração, tudo lhe pareceu vazio. Sacudiu o pensamento e continuou, tecendo uma história de coragem e ambição que a plateia devorava. Evelyn sorria para ele da primeira fila, o olhar a desviar-se brevemente para os fotógrafos que captavam todos os seus movimentos. A imagem deles era cuidadosamente construída, e ela não deixaria que uma única fissura aparecesse. À medida que a noite avançava, Daniel deu por si no bar, a beber uma Macallan 18. Observava Evelyn do outro lado da sala, a sua risada ecoando enquanto encantava um grupo de investidores. Por um breve momento, a sua mente voltou a outro tempo, a outra mulher. Sofia. O nome dela surgia como um sussurro na sua mente, suave, mas persistente. Não pensava nela meses, talvez anos, e ainda assim, naquela noite, no meio de toda aquela opulência, as memórias dela voltavam com força. Quase a conseguia ver no pequeno apartamento que partilhavam, o cabelo preso num coque desalinhado, vestida com um dos seus antigos ceviachirtes da Ruta, equilibrando uma panela de esparguete a fumegar numa mão e um livro de estratégia empresarial na outra. Ela tinha sido seu alicerce naqueles primeiros tempos, quando o sucesso ainda era um sonho distante e cada dólar contava. Acreditava nele mesmo quando ele duvidava de si próprio. Mas acreditar não era suficiente. Não para ele. Quando a empresa começou a crescer, Daniel ficou consumido pela ambição. A vida que tinham construído juntos começou a parecer demasiado pequena, demasiado banal. E então surgiu Evelyn, refinada, elegante, perfeita para o mundo que ele queria conquistar. Convenceu-se de que deixar Sofia era a decisão certa. Ela merecia melhor, dizia a si próprio. Mas, no fundo, sabia a verdade. A verdade era que ele pensava ter crescido para além dela. Ou assim acreditava. Daniel, a voz de Evelyn interrompeu os seus pensamentos. Ela apareceu ao seu lado, entrelaçando o braço no dele. Pareces distraído. Está tudo bem? Claro, disse ele, forçando um sorriso. Só estou a absorver tudo isto. Bem, não demores muito. Os membros da direção da Goldman Sachs querem conhecer-te. Estão interessados na expansão. Planos para o próximo trimestre? Daniel acenou com a cabeça, pousando o copo. Evelyn sempre soubera como trazê-lo de volta ao presente, mas naquela noite, o peso das suas escolhas parecia mais pesado do que o habitual. Enquanto caminhavam de volta para o meio da multidão, um empregado passou com uma bandeja de sobremesas. Um dos pratos chamou-lhe a atenção,
Um simples creme brulee coberto com açúcar caramelizado. Era o favorito da Sofia. Ela costumava fazê-lo para ele todos os domingos à noite, mesmo quando mal conseguiam pagar as contas. Ele abanou a cabeça, tentando afastar o pensamento, mas à medida que a noite avançava, tornava-se mais difícil ignorar a sensação insistente no peito. Pela primeira vez em anos, Daniel começou a questionar se a vida que tinha construído valia realmente o que sacrificará. A centenas de quilômetros dali, num pequeno apartamento em Chicago, Sophia Turner aconchegava o filho, Alex, na cama. Os caracóis do menino de 5 anos emolduravam o seu rosto angelical enquanto ele agarrava o seu dinossauro de peluche favorito. Mamã, o papá algum dia vai visitar-nos? Perguntou, os grandes olhos castanhos fitando-a. O coração de Sofia apertou-se, mas manteve a voz firme. Talvez um dia, meu amor, disse ela, afastando uma madeixa do cabelo da testa dele. Mas, por agora, tens-me a mim e eu tenho-te a ti. Isso é tudo o que precisamos. Beijou-lhe a testa e apagou o candeeiro da mesinha de cabeceira, retirando-se para a sala, onde a esperava uma pilha de amostras de tecido. A sua marca de moda, Evergreen Designs, começava finalmente a ganhar tração e havia encomendas para entregar. No entanto, naquela noite, enquanto trabalhava sob o brilho suave de uma lâmpada de secretária, a sua mente divagava. Já não pensava em Daniel há muito tempo, mas de vez em quando via um traço dele no sorriso de Alex, ou na maneira como franzia o sobrolho quando se concentrava. Era um lembrete agridoce do homem que em tempos tinha sido tudo para ela. Mal sabia ela que os seus mundos estavam prestes a colidir novamente, desencadeando uma cadeia de acontecimentos que mudaria suas vidas para sempre. O seu apartamento na zona South Loop de Chicago não era grandioso, mas era acolhedor. O chão de madeira rangia com padrões familiares, e os móveis em segunda mão mostravam as marcas de anos de uso. Um suave aroma terroso de lavanda e cedro pairava no ar, graças às velas que ela acendia todas as noites depois de Alex adormecer. Para ela, aquilo era um lar, não apenas um lugar para viver, mas um refúgio que construíra com as próprias mãos. Sofia sentou-se à sua pequena secretária de carvalho, a superfície cheia de amostras de tecido, tesouras e um caderno cheio de desenhos. Os seus dedos moviam-se metodicamente sobre a textura suave do algodão orgânico enquanto anotava ideias para a próxima coleção. O zumbido baixo da máquina de costura, no canto da sala, preenchia o silêncio, constante e determinado. Aquilo não era apenas trabalho. Era o seu fio condutor, a sua promessa de que conseguiria sustentar Alex sem depender de ninguém, muito menos de Daniel Grant. Mas naquela noite, a concentração de Sofia vacilava. A carta pousada na extremidade da secretária puxava o seu olhar repetidamente. O remetente, Tech Innovators Foundation, Nova York. Soava estranhamente familiar, embora ela não conseguisse situar porquê. Estendeu a mão para o envelope, virando-o nas mãos. Tinha chegado mais cedo naquele dia, misturado entre contas e publicidade. Sofia ainda não o abrirá. Havia algo na fonte afiada e limpa e no leve perfume de colônia no papel que a tranquilizava. Inspirou fundo e deslizou cuidadosamente o dedo pela borda, rompendo o selo. Cara Senhora Turner, temos o prazer de informar que a sua empresa, Evergreen Designs, foi nomeada para o Prêmio Rising Inovator na edição deste ano da Tech Innovators Gala, em Nova York. Parabéns por esta conquista, que reconhece as suas excepcionais contribuições para a moda sustentável. As palavras esbateram-se enquanto Sofia relia a carta. Uma mistura de descrença e orgulho tomou conta dela. O Prêmio Rising Inovator não era qualquer distinção, era um marco na carreira. Os nomes dos vencedores anteriores eram sinônimo de sucesso, e só ser nomeada já era uma validação de tudo aquilo por que tinha lutado. Contudo, uma hesitação latente emergiu. O evento era em Nova York, a mesma cidade que deixará para trás, o mesmo mundo que Daniel habitava. Não voltava lá desde o divórcio. A ideia de entrar numa sala cheia de pessoas que podiam reconhecê-la, que talvez se lembrassem dela como a esposa discreta de Daniel Grant, dava-lhe náuseas. Sofia pousou a carta e passou a mão pelo cabelo, agora alguns tons mais escuro do que naqueles tempos. Levou anos a reencontrar-se, a construir uma vida onde não fosse definida pela sombra de outra pessoa. Queria mesmo arriscar tudo isso por uma noite?
Os pensamentos foram interrompidos por um gemido suave vindo do quarto de Alex. Levantou-se, as pantufas a fazerem som suave no chão de madeira, enquanto caminhava pelo corredor curto. A porta rangeu ao abrir-se, revelando Alex, o pequeno corpo enrolado debaixo de um edredão com planetas e estrelas. Mamã, murmurou ele, a voz embargada pelo sono. Tive um pesadelo. Sofia ajoelhou-se ao lado dele, passando a mão pelos caracóis. O que aconteceu, querido? Perguntou, com ternura. Sonhei que ias embora e não voltavas, disse Alex, os olhos brilhando com lágrimas por derramar. O peito dela apertou-se com aquelas palavras. Alex sempre fora sensível, muito mais atento ao mundo à sua volta do que seria de esperar para sua idade. Beijou-lhe a testa e puxou o edredão até ao queixo. Eu não vou a lado nenhum, prometeu ela. Estás preso a mim, meu homenzinho. Alex deu um pequeno sorriso e aninhou-se na almofada. Está bem, sussurrou, antes de fechar os olhos. Mais tarde naquela noite, Sofia sentou-se junto à janela, olhando para o horizonte iluminado. O convite ainda estava na sua mão. Parte dela queria deitá-lo fora, permanecer no mundo seguro e estável que criará para si e para Alex. Mas outra parte, a parte que a tinha levado a criar a Evergreen Designs, a lutar por um futuro melhor, sabia que não podia ignorar aquela oportunidade. Pegou no telemóvel e ligou para a única pessoa que sabia que compreenderia. Olá, Cassie, disse Sofia quando a melhor amiga atendeu. Cassie Porter tinha sido seu pilar durante o divórcio, uma defensora feroz e sem rodeios do potencial de Sofia. Agora vivia em Denver, mas a distância nunca enfraquecera o laço entre elas. Sophie, é tarde. O que se passa? Perguntou Cassie, a voz calorosa, mas com um toque de preocupação. Sofia hesitou, os dedos traçando o contorno da carta. Recebi um convite para a Tech Innovators Gala. Houve uma pausa, antes de a gargalhada de Cassie soar do outro lado da linha. Isso é incrível. O teu trabalho está finalmente a ser reconhecido. É em Nova York, disse Sofia, a voz agora mais baixa. O tom de Cassie suavizou-se. Ah! Território do Daniel. Sofia soltou uma risada trêmula. Pois, não sei, Cass. Parte de mim sente que não vale a pena. Eu segui em frente e isto parece abrir uma porta que me esforcei tanto por fechar. E se não for sobre a porta? Disse Cassie. E se for sobre mostrares ao mundo, e a ti própria, que construíste algo incrível? Tu não precisas do Daniel nem de ninguém para validar isso. Fizeste isto sozinha. As palavras pairaram no ar, assentando no coração de Sofia como uma verdade silenciosa. Ela lançou um olhar à pilha de desenhos na secretária. A vida que construíra peça por peça. Talvez Cassie tivesse razão. Talvez isto não tivesse nada a ver com o passado. Em Nova York, Daniel Grant estava sentado sozinho no seu amplo penthouse. As luzes da cidade entravam pelas janelas do chão ao teto, iluminando os móveis modernos e elegantes e a bandeja de jantar intocada no balcão de mármore. Daniel deslizava o dedo pelo telemóvel, até que viu uma notificação de e-mail. Lista final de nomeados para a Tech Innovator Gala anunciada. Curioso, abriu o anexo e percorreu os nomes. Os seus olhos congelaram quando a viu. Sophia Turner, Evergreen Designs. Pela primeira vez em anos, o nome despertou algo nele, algo que não conseguia definir. Pousou o telemóvel e serviu-se de outra bebida, a mente inquieta. Ele ainda não sabia, mas a tempestade que pensava ter deixado para trás estava prestes a apanhá-lo. Sophia Turner nunca foi estranha à dúvida, mas quando o avião aterrou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, sentiu um desconforto que ia além da ansiedade habitual das viagens. O horizonte da cidade surgiu à vista, os seus contornos recortados a furar a névoa pálida da manhã. Não punha os pés em Nova York há quase 6 anos, desde que deixara tudo para trás. O casamento, o sonho de uma família, e a vida que pensava ser sua. Alex estava sentado ao lado dela, as pequenas mãos agarradas ao apoio de braços enquanto espreitava pela janela com olhos arregalados de entusiasmo. Mamã, é aqui que vivem os super-heróis? Perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Sofia sorriu, o peito a apertar-se com tanta inocência. Alguns, talvez, respondeu, despenteando-lhe os caracóis.
Dissera-lhe que estavam a fazer uma viagem especial por causa do trabalho, mas não mencionara a verdadeira razão de estarem ali. Nem a gala, nem a nomeação, e muito menos a possibilidade de encontrarem Daniel. Alex era demasiado novo para entender a complexidade da situação, e Sofia ainda não estava pronta para lhe explicar. Ainda não. A viagem de táxi desde o aeroporto foi uma cacofonia de buzinas, travagens bruscas e o burburinho de uma cidade que parecia operar ao dobro da velocidade. Alex encostou o rosto à janela, deixando marcas do nariz no vidro enquanto apontava para os arranha-céus e os painéis publicitários luminosos. "Olha, mamã! Aquele prédio está a tocar nas nuvens!" exclamou, apontando para a agulha do Empire State Building. Quando o táxi finalmente parou em frente ao hotel, um boutique modesto, mas confortável, perto do Bryant Park, Sofia sentiu um nó desfazer-se no peito. Não era o mesmo bairro onde ela e Daniel tinham vivido. Ali não havia fantasmas. Nenhum lembrete da vida que deixará para trás. Era um pequeno conforto, mas ainda assim, um conforto. A gala era só dali a 2 dias, mas Sofia planeara cuidadosamente a viagem, deixando espaço tanto para o trabalho como para um pouco de exploração com Alex. Nessa noite, ligou a Cassie para dar notícias, a voz mais baixa enquanto Alex brincava com seus dinossauros de brinquedo ao fundo. "Então, como está a tratar-te a Big Apple?" perguntou Cassie, num tom alegre e provocador. Sofia soltou uma risada leve. Assoberbante, como sempre. Mas o Alex adora. Não para de perguntar se o Spider-Man vai aparecer. "Esperto, esse miúdo", disse Cassie. "E tu? Como estás a aguentar-te?" Sofia hesitou, lançando um olhar a Alex. O riso dele enchia o quarto enquanto fazia o T-Rex lutar contra um Triceratops. "Estou bem", disse finalmente. "É estranho estar de volta. Parece outra vida." A voz de Cassie suavizou-se. "Isso é porque foi mesmo outra vida. Tu já não és a mesma pessoa de antes, Sof. E isso é uma coisa boa." Sofia acenou com a cabeça, mesmo sabendo que Cassie não podia vê-la. "Eu sei. Só que, não sei se estou pronta para enfrentá-lo. Se ele sequer estiver lá. Estejas ou não pronta, vais ficar bem", disse Cassie com firmeza. "Construíste uma vida para ti. Uma vida que não depende dele, nem de mais ninguém. Lembra-te disso." Do outro lado da cidade, Daniel Grant estava sentado no seu penthouse, a olhar para o horizonte iluminado. Estivera inquieto o dia inteiro, a percorrer o chão de madeira polido do seu escritório enquanto os e-mails se acumulavam na caixa de entrada. A sua assistente saíra há horas, mas Daniel não conseguia afastar-se da secretária. O nome Sofia Turner continuava a ecoar-lhe na mente. Procurara-a online depois de ver a lista de nomeados, embora não soubesse por quê. O site da empresa dela era elegante e discreto, tal como Sofia. As fotos mostravam o seu trabalho, tecidos sustentáveis, design minimalista, mas nenhuma imagem dela. Isso frustrou-o mais do que queria admitir. Queria vê-la. Queria saber como era a vida dela agora. Evelyn reparara na sua distração mais cedo, quando entrou no escritório envolta numa nuvem de Chanel número 5, os saltos a bater no chão enquanto se encostava à secretária. "Estás amuado o dia todo", disse, com um tom meio curioso, meio irritado. "O que se passa?" "Nada", respondeu Daniel, a voz seca. Evelyn arqueou uma sobrancelha perfeitamente esculpida. "És um péssimo mentiroso", disse. Mas quando ele não respondeu, ela encolheu os ombros e deixou-o sozinho. Agora, enquanto olhava pela janela, Daniel perguntava-se o que diria se visse Sofia novamente. Será que ela ainda o odiava? Será que pensava nele, sequer? As perguntas atormentavam-no, perguntas que não tinha direito de fazer, mas que não conseguia ignorar. Na manhã seguinte, Sofia e Alex saíram para explorar a cidade. Visitaram o Central Park, onde Alex correu pelos campos abertos e trepou as enormes rochas, a rir-se contra o pano de fundo das árvores imponentes. Almoçaram numa pequena lanchonete perto do Columbus Circle, onde Sofia deixou Alex pedir uma pilha de panquecas maior do que a cabeça dele. Ao regressarem ao hotel, Sofia viu uma livraria escondida numa rua lateral tranquila. O aspecto fez-lhe abrandar o passo. Parecia-se muito com aquela que ela e Daniel costumavam visitar nos domingos preguiçosos, quando a vida era mais simples. Hesitou, depois decidiu entrar.
O cheiro a livros antigos e café fresco envolveu-os assim que atravessaram a porta. Alex correu para a seção infantil e Sofia percorreu os corredores, os dedos a tocarem nas lombadas de romances e memórias. Por um momento, sentiu uma pontada de nostalgia, um lembrete dos momentos tranquilos que outrora valorizava. Mamãe, olha! Chamou Alex, segurando um livro ilustrado sobre dinossauros. O rosto dele brilhava de entusiasmo. Sofia sorriu, apesar da dor no peito. Ótima escolha, disse, despenteando-lhe os caracóis. Vamos levá-lo. Mais tarde, naquela tarde, enquanto passeavam pelo Bryant Park, Sofia sentiu o peso do passado começar a dissipar-se. A cidade era avassaladora, sim, mas também vibrante, viva, de uma forma que a lembrava porque se apaixonara por ela todos aqueles anos atrás. Enquanto paravam para ver um artista de rua fazer malabarismos com tochas em chamas, Sofia sentiu o telemóvel vibrar no bolso. Tirou-o e o coração deu um salto ao ver o remetente. Tech Innovator Foundation. A mensagem era breve, um lembrete sobre a gala, acompanhado por uma versão atualizada da lista de convidados. Sofia percorreu os nomes com o olhar, prendendo a respiração ao ver Daniel Grant. O estômago apertou-se. Ela sabia que era uma possibilidade, mas ver o nome dele preto no branco tornava tudo real. Pela primeira vez, questionou se conseguiria mesmo passar por aquilo. Enquanto Alex puxava-lhe a mão, apontando para uma fonte próxima, Sofia forçou um sorriso. Vamos ver, disse, a voz firme, mas por dentro a sua determinação vacilava. Sophia Turner acordou antes do amanhecer, a luz cinzenta da cidade esgueirando-se pelas cortinas finas do quarto de hotel. Durante alguns momentos, ficou sentada na beira da cama, a olhar para o horizonte distante. O dia da gala tinha chegado, e com ele, uma energia inquieta que ela não conseguia afastar. Alex ainda dormia, enroscado debaixo de um cobertor que mal cobria o seu pequeno corpo. A imagem dele acalmou o coração acelerado dela. Estendeu a mão para afastar com cuidado um caracol do rosto do filho, sem o acordar. A sua inocência, a confiança inabalável que tinha no mundo, era uma âncora, um lembrete do porquê de ela estar ali. Sofia levantou-se, envolvendo-se num roupão macio enquanto se dirigia à kitnet. A máquina de café soltava estalidos e sibilos enquanto enchia a caneca com o líquido amargo de que ela precisava para começar o dia. Aconchegou o copo nas mãos, o calor a ancorá-la enquanto olhava para a cidade que em tempos fora seu lar. Tentará preparar-se para este momento, repetindo que a gala era sobre o seu trabalho, o seu sucesso. Mas à medida que as horas se aproximavam, a verdade corroía-lhe a firmeza. Aquilo não era apenas sobre a Evergreen Designs. Era sobre o passado que deixará para trás. E o homem que, em tempos, amara. Do outro lado da cidade, Daniel Grant estava na casa de banho do seu penthouse, a fitar o reflexo no espelho. A lâmina pairava por cima da mandíbula, mas a mente estava longe. O e-mail da Tech Innovators Foundation continuava na caixa de entrada desde a noite anterior. Já o lera uma dúzia de vezes, mas não conseguia parar de pensar naquilo. Sophia Turner. O nome pesava-lhe no peito. Pensou em faltar à gala. Ideia que Evelyn apressou-se a descartar como absurda. És um dos oradores principais, Daniel, dissera na noite anterior, num tom cortante. Não pode simplesmente faltar por causa de uma antiga paixão. Por favor. Daniel. Ele não discutiu. Nem sabia o que diria. Mas, enquanto ajustava a gravata ao espelho e olhava para o relógio caro no pulso, sentia uma inquietação sem nome. O homem que o fitava parecia, por fora, um empreendedor de sucesso. Confiante, polido, no controlo. Mas por dentro, as fissuras começavam a aparecer. Sofia passou o final da manhã e o início da tarde a preparar-se. Tinha combinado com uma babysitter do hotel para ficar com Alex. Uma senhora mais velha, de rosto bondoso, que conquistou o menino com histórias dos próprios netos. Porta-te bem com a senhora Clara, disse Sofia, ajoelhando-se ao lado de Alex e ajeitando-lhe a gola da camisa. Eu volto num instante. Está bem, mamã, disse Alex, alegre mas curioso. Vais a algum sítio chique? Sofia hesitou antes de sorrir. Só uma coisa de trabalho, respondeu, despenteando-lhe os caracóis. Nada com que te devais preocupar. Na verdade, ela passará horas a decidir o que vestir. Não queria chamar a atenção,
mas também não queria desaparecer no fundo. Depois de muita indecisão, escolheu um vestido comprido verde esmeralda. O tecido fluido, discreto, mas elegante. A cor realçava o calor dos seus olhos cor de avelã. Uma nota subtil de confiança no quanto tinha evoluído. Quando se olhou ao espelho, sentiu uma mistura de orgulho e receio. Aquela era a mulher que lutara para se tornar independente, resiliente, forte. Mas naquela noite, voltaria a entrar no mundo onde essa força seria posta à prova. Quando chegou ao Plaza Hotel, a noite já estava em pleno. O salão principal era um mar de candelabros cintilantes, arranjos florais opulentos e convidados impecavelmente vestidos. Empregados com uniformes engomados circulavam pela multidão com bandejas de flutes de champanhe e whiskies. Sofia inspirou fundo ao entrar. O seu nome foi riscado da lista e o peso da expectativa caiu sobre os seus ombros. Sentia os olhares curiosos de estranhos, os sorrisos educados de conhecidos que mal recordava. Mas então, viu-o. Daniel estava perto do bar, um copo de uísque na mão, a conversar com um grupo de homens em fatos bem cortados. A sua presença era magnética, como sempre fora. Envergava um smoking preto elegante, a postura descontraída, mas imponente. Por um momento, Sofia congelou. O coração disparou. Ele ainda não a vira, mas a visão dele despertou-lhe algo que não conseguia nomear. Não era amor, não mais. Mas também não era raiva. Era algo no meio. Um misto de emoções que ela passou anos a tentar descodificar. Daniel sentiu a presença dela antes de a ver. Era uma sensação estranha, como uma corrente elétrica no ar. Virou-se, percorrendo o salão com o olhar até que a viu. Sofia. Estava junto à entrada, o vestido num tom vibrante de verde que parecia brilhar sob as luzes. O cabelo apanhado num penteado elegante. A expressão serena, composta, mas os olhos ainda tinham o fogo que em tempos o cativara. Durante um momento, Daniel ficou imóvel. Os anos pareceram desaparecer, e ele estava de novo no pequeno apartamento deles, a vê-la rir enquanto cozinhava, ou enroscada no sofá com um livro. Mas então, a realidade voltou com força. Lembrou-se de tudo o que tinha acontecido desde então. Desculpou-se do grupo e deu um passo na direção dela, sem saber ao certo o que diria. Mas antes que pudesse alcançá-la, outro homem aproximou-se. Um homem de cabelos grisalhos e sorriso caloroso. Senhorita Turner, disse ele, com voz suave e familiar. Sofia reconheceu-o de imediato. Jonathan Pierce, CEO de uma grande cadeia de retalho e um dos oradores da noite. Senhor Pierce, respondeu ela, estendendo a mão com voz firme. É uma honra conhecê-lo. A honra é minha, disse ele, sorrindo. O seu trabalho com a Evergreen Designs é impressionante. Tenho acompanhado a sua trajetória há algum tempo. Sofia sentiu um calor de orgulho. O elogio de Pierce não era mera cortesia. Era genuíno. Conversaram alguns minutos sobre os seus designs e o futuro da moda sustentável. Aquela conversa ancorou-a, deu-lhe um propósito no meio do caos da noite. Mas, mesmo enquanto falava, sentia o olhar de Daniel sobre si. Ele ainda não se aproximara, mas sabia que era uma questão de tempo. O zumbido da conversa preenchia o salão como uma corrente constante, pontuada por gargalhadas e o tilintar ocasional dos copos de cristal. Sofia Turner estava junto a uma das janelas altas com vista para a Quinta Avenida, segurando delicadamente uma flute de água com gás. Escolhera, de propósito, um lugar nas margens da multidão, onde pudesse observar sem ser arrastada para o turbilhão. Era mais seguro ali. Mais calmo. Um espaço onde pudesse respirar. Mas a sensação de segurança não durou. Sentiu de novo a carga no ar, o peso de um olhar persistente. Sabia quem era, mesmo sem olhar. Daniel Grant. Os dedos apertaram ligeiramente o copo. A condensação fria contra a pele ancorava-a enquanto lutava contra a maré de emoções. Não queria enfrentá-lo. Não ali. Não agora. Mas evitá-lo numa sala como aquela era impossível. Daniel hesitou. Os sapatos polidos cravados no mármore do salão. Já começara a dirigir-se a ela 3 vezes, parando a meio em todas. Os anos desde o último encontro pareciam comprimir-se num só instante. E ele já não era o homem confiante que comandava reuniões e investidores.
Era o homem que, em tempos, ficará na cozinha pequena deles, sem palavras, enquanto ela olhava em silêncio e desapontamento. Mas agora, ao vê-la ali, junto à janela, elegante, radiante, soube que não podia adiar mais. Inspirou fundo e atravessou a sala com passos medidos. Sofia, disse suavemente, quando estava perto o suficiente para que ela ouvisse. Ela virou-se, a expressão cuidadosamente neutra. Por um momento, nenhum deles falou. O silêncio prolongou-se, carregado do peso de todas as palavras não ditas. Daniel, respondeu finalmente, a voz serena. Não estava à espera de te ver aqui. Eu também não, disse ele, embora não fosse totalmente verdade. Sabia que ela estaria ali. Lera o nome dela na lista de nomeados. E ainda assim, vê-la ali, em carne e osso, foi um choque. Ouvi falar da Evergreen Designs, começou ele, o tom cauteloso. Parabéns! A nomeação é merecida. Os lábios de Sofia curvaram-se num leve sorriso, que não chegou aos olhos. Obrigada, disse. Trabalhei muito por isto. As palavras tinham peso. Daniel sentiu o subtexto. A firmeza silenciosa na voz dela. Aquele sucesso era só dela. Sempre soube que tinhas esse potencial, disse ele, as palavras escapando antes que pudesse travá-las. Internamente, estremeceu. Soaram ocas. Sofia inclinou ligeiramente a cabeça, o olhar frio. Sabias? Engraçado. Não me lembro de teres dito isso naquela altura. Daniel abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas. Sempre admirara a força de Sofia, a sua determinação. Mas nunca lhe o dissera. Em vez disso, deixará que as próprias inseguranças criassem distância entre eles. Cometi erros, admitiu finalmente, a voz mais baixa. Mais do que consigo contar. Sofia analisou-o por um momento, a expressão indecifrável. Sim, disse simplesmente. Cometeste. A conversa podia ter terminado ali. Mas Daniel não estava pronto para se afastar. Sentia uma urgência que não conseguia explicar. Uma necessidade de encurtar o abismo entre eles, nem que fosse só um pouco. Como tens estado? Perguntou. Ainda que a pergunta parecesse insuficiente. Sofia ergueu uma sobrancelha, o tom seco. Queres dizer desde que me deixaste ou desde que reconstruí a minha vida? As palavras foram como um murro. Daniel recuou, visivelmente atingido. Ambos, disse com sinceridade. Quero saber. Sofia soltou uma risada suave, mas sem calor. Não acho que queiras mesmo saber, disse. Mas se insistes. Tenho estado bem. Na verdade, melhor do que bem. Tenho um negócio do qual me orgulho. Uma vida que construí pelos meus próprios méritos. Fez uma pausa, o olhar firme. E tenho um filho que significa o mundo para mim. A respiração de Daniel prendeu-se. Um filho. Não esperava aquilo. Nem sequer considerará essa possibilidade. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de implicações. Sofia viu o espanto piscar nos olhos dele. E, a seguir, algo mais. Arrependimento. Talvez fosse arrependimento. Ou culpa. Era difícil dizer. E ela não tinha certeza de que se importava. O nome dele é Alex, disse, a voz agora mais suave. Tem 5 anos. É inteligente, gentil e curioso sobre o mundo. É tudo o que eu poderia ter desejado. Daniel acenou lentamente, a absorver as palavras. És mãe, disse, quase para si mesmo. Isso é maravilhoso, Sofia. Ela deu um pequeno sorriso tenso. É, sim. Houve uma pausa. O silêncio esticava-se tenso entre eles. Daniel queria perguntar mais sobre Alex, sobre a vida dela, mas sabia que não tinha esse direito. Não depois de tudo. Pareces feliz, disse finalmente. Estou, respondeu ela, com firmeza. Lutei muito por esta felicidade, Daniel. E não vou deixar que nada a leve. As palavras dela foram um aviso silencioso. E Daniel entendeu. Quaisquer que fossem as suas intenções, qualquer culpa ou saudade que sentisse, ele não podia apagar o passado. Só podia enfrentá-lo. Paz a paz, dor a dor. Antes que Daniel pudesse responder, uma voz cortou a tensão. Daniel, aqui estás. Evelyn Harper apareceu ao lado dele,
a sua presença tão imponente como sempre. Vestida com um vestido prateado cintilante, parecia a perfeita socialite. O sorriso brilhante, mas afiado. O olhar passou para Sofia, os olhos estreitando-se ligeiramente. "E quem é esta?" perguntou, o tom cortês, mas frio. Sofia endireitou-se, encarando Evelyn diretamente. "Sofia Turner", disse, a voz firme. "Sou uma das nomeadas esta noite." O sorriso de Evelyn tornou-se mais apertado. "Ah, sim. A designer de moda sustentável. Já ouvi falar de si." Estendeu uma mão impecavelmente manicura. "Evelyn Harper." Sofia apertou-lhe a mão brevemente, a expressão neutra. "Um prazer", disse, embora a palavra não carregasse calor. A interação foi breve, mas carregada. A tensão era palpável. Evelyn entrelaçou o braço no de Daniel, o sorriso a alargar-se ao olhar para ele. "Anda, querido. Estão prestes a anunciar a próxima ronda de prêmios." Daniel hesitou, o olhar a linger sobre Sofia. "Foi bom ver-te", disse suavemente. Sofia acenou, a expressão impenetrável. "Igualmente." Enquanto ele se afastava com Evelyn, Sofia voltou-se para a janela, o peito apertado. Tinha enfrentado-o, dissera sua verdade. Mantivera-se firme. Mas, à medida que a noite avançava, sabia que aquilo era apenas o início. Sofia Turner não ficou muito tempo à janela. A gala era sobre o seu trabalho. Sobre celebrar a Evergreen Designs e a jornada que a levará até ali. Deixar as emoções ferverem, permitir que a mente voltasse ao passado, não fazia parte do plano. Colocou o copo na bandeja de um empregado que passava, endireitou os ombros e avançou mais fundo no salão. A multidão parecia mais densa agora. O murmúrio de conversas a aumentar a cada instante. À medida que se movia pela sala, era recebida com sorrisos cordiais e acenos de colegas da indústria e admiradores. O seu nome ganhará reconhecimento no mundo da moda sustentável, e aquela noite devia ser um marco, um momento de triunfo. No entanto, o encontro com Daniel pairava, lançando uma sombra que não conseguia afastar. Sofia encontrou-se perto de uma pequena zona de estar no limite do salão, onde algumas cadeiras e mesas baixas ofereciam um alívio da multidão agitada. Afundou-se numa das cadeiras, grata por um momento para recompor os pensamentos. Da clute, tirou o telemóvel e percorreu as fotos até encontrar uma de Alex. Ele sorria para a câmera, as pequenas mãos a segurarem uma nave espacial de Lego que construíra com dedicação apenas uma semana antes. O coração dela amoleceu. Alex era o seu mundo. A sua âncora. Tudo o que tinha feito desde que deixara Nova York, cada noite sem dormir, cada sacrifício, tinha sido por ele. E agora, estar ali, tão perto do passado que deixará para trás, parecia um teste à sua força. Enquanto olhava para a foto, sentiu uma presença próxima. Levantou o olhar e viu Jonathan Pierce, o CEO com quem tinha falado antes. O sorriso caloroso e a postura relaxada foram uma distração bem-vinda. "Senhora Turner", disse ele, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dela. "Espero não estar a incomodar." "Nada disso", disse Sofia, guardando o telemóvel. "Por favor, sente-se." Pierce sentou-se, o fato impecável como sempre. "Queria dizer outra vez o quanto estou impressionado com seu trabalho", disse ele. "É raro ver alguém abordar a paixão com tanto propósito e integridade. A indústria precisa de mais vozes como a sua." Sofia sorriu. O elogio atingiu-a mais profundamente do que esperava. "Obrigada", disse. "Significa muito, vindo de si." "Não te subestimes", disse Pierce, num tom encorajador. "Construiu algo notável, e suspeito que isto é apenas o começo." Conversaram durante vários minutos, a conversa fluida e natural. Sofia sentiu-se a relaxar, a tensão a dissipar-se. Pierce partilhou histórias da sua própria trajetória no retalho e os desafios que enfrentará. Foi refrescante falar com alguém que compreendia as lutas de construir algo do zero. Alguém que respeitava o valor do trabalho árduo e da perseverança. Do outro lado da sala, Daniel estava com Evelyn e um pequeno grupo de investidores, mas a sua atenção não estava na conversa. O olhar desviava-se continuamente para o canto onde Sofia se sentava com Jonathan Pierce. Vê-la sorrir, a postura descontraída, despertou nele uma dor que não conseguia nomear.
Evelyn notou a distração. Estás noutra desde o início da noite, disse ela, inclinando-se, a voz baixa. Queres partilhar o que é tão fascinante? Daniel endireitou-se, a expressão neutra. Só a pensar no discurso, disse, a desviar o assunto. Evelyn estreitou os olhos ligeiramente, mas deixou passar, voltando a atenção para o grupo. Daniel soltou um suspiro, grato pela trégua, mas o nó no peito manteve-se. Ver Sofia de novo desequilibrara-o, e não conseguia afastar a sensação de que algo importante lhe escapava por entre os dedos. O murmúrio de conversa abrandou quando o anfitrião da noite subiu ao palco, microfone na mão. Estava na hora de anunciar o vencedor do prêmio Rising Inovator, e a atenção da sala virou-se para frente. Sofia sentiu o pulso acelerar à medida que os nomeados eram chamados, um a um. O seu nome estava entre eles. A sua fotografia aparecia no ecrã gigante atrás do palco. Apertou as mãos no colo, os nervos um tambor constante no peito. E o prêmio Rising Inovator vai para... Começou o anfitrião, fazendo uma pausa dramática. Sofia Turner, da Evergreen Designs. A sala explodiu em aplausos. Por um instante, Sofia ficou imóvel. Depois, a realidade do que acabará de acontecer afundou-se. Levantou-se, o coração a bater com força, e dirigiu-se ao palco. Os aplausos pareciam irreais. Uma sinfonia de reconhecimento que nunca esperara. Ao aceitar o troféu, uma peça de vidro transparente com seu nome gravado, falou ao microfone. Obrigada, começou, a voz firme apesar do turbilhão interior. Este reconhecimento significa mais do que consigo exprimir. A Evergreen Designs nasceu da crença de que a moda pode ser mais do que roupa. Pode ser uma força de mudança, de sustentabilidade, de bem. E esta noite, ao estar aqui, sou lembrada de que trabalho árduo, paixão e resiliência realmente importam. Foi então que ouviu a voz dele. Sofia. Virou-se e viu Daniel a poucos metros. A expressão dele era difícil de ler. Parabéns, disse, num tom baixo, mas sincero. Mereces. Obrigada, respondeu ela, ainda em guarda. Por um momento, ficaram em silêncio. A tensão entre eles era palpável. Então Daniel voltou a falar, a voz tingida de arrependimento. Desculpa a forma como tudo terminou, disse. Tenho estado arrependido há muito tempo. O olhar de Sofia não vacilou. Desculpas não mudam o que aconteceu, disse. Não apagam as escolhas que fizeste, nem a dor que causaram. Eu sei, disse Daniel. Mas queria que soubesses que vejo-te agora, Sofia. Vejo tudo o que conquistaste, tudo o que te tornaste. E orgulho-me de ti. O coração dela apertou com aquelas palavras, mas não deixou que isso transparecesse. Não precisei do teu orgulho para chegar aqui, disse, a voz firme. Construi esta vida sem ti, Daniel. E não estou a olhar para trás. Com isso, virou-se e foi embora, deixando-o sozinho no corredor pouco iluminado. Sofia voltou à suíte do hotel, o troféu ainda apertado na mão. O quarto estava silencioso, exceto pelo leve zumbido da cidade lá fora. Colocou o prêmio sobre a secretária e soltou um longo suspiro, os acontecimentos da noite a passarem-lhe pela mente como um filme em repetição. Os suspiros suaves de Alex vinham do quarto, um lembrete tranquilo do que realmente importava. Enquanto se dirigia à kitnet para se servir de um copo de água, o telemóvel vibrou no balcão. Olhou para o ecrã e hesitou. Era uma mensagem de Daniel. Gostava de falar, pelo bem do Alex. Por favor. A mandíbula de Sofia contraiu-se, e ela pousou o telemóvel sem responder. Não estava pronta para abrir essa porta novamente. Não agora. Talvez nunca. Do outro lado da cidade, Daniel estava sentado no seu penthouse, a segurar um copo de uísque que não tocava há horas. A noite tinha sido um turbilhão de emoções, e as palavras de Sofia ecoavam-lhe na mente. Construi esta vida sem ti, Daniel. E não estou a olhar para trás. Ela tinha razão, claro. Tinha construído algo extraordinário. Algo para o qual nunca precisou dele. E, mesmo assim, ele não conseguia ignorar a dor no peito. A consciência de que fora ele quem deitara tudo a perder. Evelyn já estava deitada há horas, alheia à tempestade que lhe fervia por dentro. Ele olhava para as luzes da cidade, perguntando-se se haveria alguma forma de se redimir, não por ele, mas por Sofia. E por Alex.
Tinha visto fogo nos olhos dela, o amor feroz que sentia pelo filho de ambos. E sabia, no fundo, que queria fazer parte da vida de Alex. Mas como poderia merecer esse direito? Sofia acordou com o som das gargalhadas de Alex. Encontrou-o sentado na cama com Clara, a babysitter, que lhe ensinava a dobrar papel em forma de aviões. Bom dia, mamã, disse Alex alegremente, mostrando um avião de papel meio torto. Olha o que fiz. Está incrível, disse Sofia, o coração a aquecer-se com o entusiasmo dele. Obrigada, Clara. Clara sorriu. Ele é sempre uma delícia. Vou deixar-vos aproveitar amanhã. Com um aceno, reuniu as suas coisas e saiu. Sofia ajudou Alex a preparar-se para o dia. Quando o telemóvel voltou a vibrar, outra mensagem de Daniel. Ignorou-a, focando-se em Alex, que falava animadamente sobre todos os sítios que queria visitar antes de irem embora de Nova York. Podemos ir ao parque outra vez? Perguntou, os olhos brilhantes de expectativa. Claro que sim, disse Sofia, despenteando-lhe os caracóis. O parque parece perfeito. Sofia e Alex passaram a manhã no Central Park, a caminhar entre o verde e a parar num parque infantil onde Alex se juntou a um grupo de crianças para subir ao escorrega. Sofia sentou-se num banco próximo, a beber um café de um pequeno quiosque pelo qual tinham passado. Não viu Daniel até ele já estar a poucos passos de distância, com as mãos nos bolsos do casaco. Posso sentar-me? Perguntou ele, a voz cautelosa, medida. Sofia lançou-lhe um olhar. O instinto foi dizer que não. Mas a curiosidade falou mais alto. Depois de um momento, acenou com a cabeça. Daniel sentou-se. O espaço entre eles parecia imenso, apesar da proximidade. Não falou de imediato, os olhos fixos em Alex, que ria e brincava com as outras crianças. É parecido contigo, disse finalmente, a voz baixa. O peito de Sofia apertou-se. Ele é ele próprio, respondeu. Forte, resiliente, gentil. Daniel acenou, um leve sorriso a surgir-lhe nos lábios. Consigo ver isso. Ficaram em silêncio por um tempo. O som das crianças a brincar preenchia o espaço entre eles. Finalmente, Daniel falou de novo. Sei que te magoei, Sofia. Sei que não mereço perdão. E não o estou a pedir. Mas, o Alex. Quero conhecê-lo. Quero fazer parte da vida dele. Se permitires. Sofia virou-se para ele, o olhar firme. Fazer parte da vida dele não é algo que se decide assim, Daniel. É algo que se conquista. E mesmo assim, não se trata do que tu queres. Trata-se do que é melhor para ele. Eu entendo, disse Daniel, com a voz firme. E estou disposto a fazer o que for preciso. A conversa não terminou com uma resolução. Mas plantou uma semente. Um reconhecimento do passado. E uma vontade tímida de seguir em frente. Ao saírem do parque, Sofia não conseguia ignorar o peso da decisão que teria de tomar. Nessa noite, de volta ao hotel, sentou-se junto à janela com Alex a dormir no quarto ao lado. Pensou na vida que construíra. Na força que fora preciso para chegar ali. E pensou em Alex, nas perguntas que um dia faria sobre o pai. O telemóvel vibrou uma última vez nessa noite. Mas, desta vez, não era uma mensagem. Era uma chamada. De Daniel. Ficou a olhar para o ecrã por longos segundos antes de finalmente atender. Daniel, disse, a voz baixa. Sofia, respondeu ele, o tom cuidadoso. Obrigado por atenderes. Meses depois, em Chicago, Sofia caminhava pelo parque perto do seu apartamento. Alex corria à frente com seu dinossauro de brinquedo preferido. Ela observava-o com um sorriso suave, o ar fresco do outono a acariciar-lhe o rosto. Atrás, ouviu passos a aproximarem-se. Virou-se e viu Daniel, um sorriso cauteloso, mas genuíno, no rosto. Tinha viajado até ali para passar o fim de semana. Parte do esforço lento e deliberado que ambos tinham acordado. Sofia não sabia para onde o futuro os levaria. Mas, por agora, estava disposta a seguir um passo de cada vez. Por Alex. Por si mesma. E, talvez, até por Daniel. A vida era um entrelaçado complicado de escolhas, erros e segundas oportunidades. E, embora o passado nunca pudesse ser apagado, o futuro ainda estava por escrever. E assim,
A vida mostrou que cada escolha tem consequências. Para Sofia, foi uma jornada de resiliência e força, a traçar o próprio caminho apesar das traições do passado. Para Daniel, foi um acerto de contas, um lembrete de que a redenção se conquista, não se recebe. Esta história lembra-nos que, embora não possamos mudar o passado, podemos moldar o futuro com coragem, perdão e determinação. Se esta história te tocou, não te esqueças de clicar em gosto, partilhar a tua opinião nos comentários e subscrever o canal para mais histórias poderosas como esta. Ativa as notificações para nunca perderes um novo episódio. Obrigado por assistires, e vemo-nos na próxima história.